para você que investe, para você que é novo investidor e para você que está querendo começar a investir já pensando no futuro. A partir daqui tudo mudou. É isso mesmo, galera. Eu separei dois vídeos, tá? Um é para explanar sobre isso, o outro é para explicar melhor sobre os bancos digitais que estão aí falecendo, estão fechando as portas, estão indo de arrasta, né? Porque o que acontece, galera? O que aconteceu com o Will Bank é porque ele tinha ações do Banco Master, tá? Então, se ele tem ações ali do Banco Master, se o Banco Master foi de arrasta, o Will Bank tinha que ir de arrasta. Então, como que eu tô vendo, galera? Muita gente fazendo vídeo falando que vai ter outros bancos que irão de arrasta, galera. Eu separei esses dois vídeos para explicar para vocês. Calma, criatura. Calma, tá? Não fica sofrendo antecipadamente, não. E de final, assim que eu passar os dois vídeos que eu separei para vocês, eu vou explicar. Porque tem muita gente também aqui pensando, nós, Éder, o nosso Ibovespa tá batendo cada vez mais recorde. E agora fechou a semana, galera, em 178 mil pontos. E todo mundo tá pensando que o Brasil tá indo nas alturas. E que tá tudo bem com o Brasil só por causa do Ibovespa. Então, galera, calma. Fica até o final, tá? Eu vou passar os dois vídeos. Eu vou falar aí certinho sobre a mudança dos investimentos. Eu vou falar sobre os bancos, tá? E após eu vou explanar de uma forma simples sobre dólar, Bitcoin, Ibovespa e FIX. Beleza? Então, galera, já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e aproveita, criatura. Se você se inscrever ou se você se inscreveu e não sabia, vai na descrição e pega seu e-book de finanças grátis. Grátis, beleza? Para quem é inscrito aqui no canal, beleza, galera? E sem esquecer, galera, deixa o joinha, ajude o canal. Tem a loja do canal, galera, tá? De vez em quando vocês vão ver um QR Code aparecer aí no lado direito, no lado superior, tá? É a loja do canal, clica lá, criatura, ajuda nós em nome de Jesus, porque o canal ainda não é monetizado, tá? Então, bora já começar aqui. A NYSE, que é a maior bolsa de valores do mundo, acabou de anunciar uma mudança que pode revolucionar completamente a forma como você investe, tá? Porque a partir de agora, eles vão criar uma plataforma para negociar ações 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a transferência acontecendo na hora. Isso significa que pela primeira vez na história, você vai poder comprar e vender ações de madrugada, no domingo, a qualquer hora do dia. E o melhor é que quando você comprar, a ação já vai ser sua na hora. E galera, já começa aqui. O que tem de diferente nessa informação? O Brasil, tudo que os outros países cria, o Brasil copia. E eu acho engraçado que as coisas boas o Brasil não copia, né? Mas eu não vou entrar nesse conceito aqui. Mas toda evolução Brasil ele tende a imitar, principalmente o americano. Essa plataforma da NICE, galera, é uma plataforma americana que o intuito dela é tokenizar, tá, os investimentos nos Estados Unidos. E isso é muito bom. Porque quando você compra, por exemplo, no sábado, você quer comprar aí 10 ações do fundo CPTS11, é um fundo de papel. Você pode estar com, né? Você pode estar meio que comprando essas ações no sábado. Por que eu estou falando que meio? Porque na verdade o dinheiro nem vai sair da sua conta e a compra nem vai ser feita. É como se fosse feito um pedido, mas esse pedido ele só passa a valer ou ele só entra na sua carteira de investimento a partir das 10 horas da manhã do primeiro dia útil. Então, digamos que a sua intenção de compra foi lá no sábado, ficou na espera, sábado, domingo, e na segunda, a partir das 10 horas da manhã, essas 10 ações, se você tiver dinheiro, aí será comprado e as ações caem na sua carteira. Com essa nova técnica, comprou no sábado, já cai no sábado. Eu gostaria, tá, que a nossa B3 fosse assim, galera.
Eu gostaria. E aqui eu já vou deixar a primeira pergunta do vídeo. O que você acha? Você gostaria, não gostaria? Você acharia estranho ou não? O que você prefere? Sem o token ou com o token para você investir e já cair na hora? O que você acha? Coloca para mim nos comentários. Vamos ver o restante do vídeo aqui. E não tem só esse não, tem mais vídeo aí. Não vai precisar mais esperar dias. E para você entender melhor o que muda na prática, imagina que você quer comprar uma ação da Apple. Hoje, quando você clica em comprar, o dinheiro sai da sua conta, mas a ação só entra de verdade na sua carteira 1 ou 2 dias depois. É o que a gente chama de D+1 ou D+2. Isso acontece porque o sistema financeiro tradicional é lento. Então tem banco no meio, tem burocracia, tem um monte de gente conferindo o documento. Só que essa nova plataforma da NICE vai usar a mesma tecnologia do Bitcoin e das criptomoedas para registrar tudo de forma digital. Sabe quando você transfere dinheiro por Pix e em segundos já está na conta de outra pessoa? Vai ser muito parecido. Você compra a ação e em minutos ela já é oficialmente sua. E a ação continua sendo exatamente a mesma. Você vai ser dono de um pedaço da empresa, vai receber dividendo, tudo igualzinho. A única diferença é que em vez da sua ação ficar registrada em um sistema antigo, cheio de burocracia, ela vai ficar registrada digitalmente, de uma forma mais moderna e rápida. Agora pensa no impacto nas outras bolsas ao redor do mundo. Quando a maior bolsa do mundo passa a funcionar 24 horas sem parar, ela força as outras bolsas a se atualizarem também. Porque se o investidor pode comprar ações americanas de madrugada, por que ele vai aceitar investir somente aqui no Brasil, que fica aberto das 10 até as 5 horas da tarde? Então, se isso de fato acontecer, a tendência é que ao longo do tempo o dinheiro vai migrar para onde for mais fácil e mais rápido investir, e as bolsas que não acompanham essa evolução vão perder espaço no mercado. Ou seja, tudo indica que no Brasil, em algum momento, a gente vai negociar também aos finais de semana e de madrugada. Deixa aqui nos comentários se você investiria nessa nova plataforma e se você acha que o Brasil deveria fazer o mesmo. Pois é, galera. Então, eu falo uma coisa para vocês. Assim que esse sistema tiver aqui pra gente poder usar, eu vou querer usar, tá? E deixa a sua opinião se você vai querer usar esse sistema ou não. Próximo vídeo. E galera, aqui vai ser para explicar sobre os bancos digitais, que tem muito alvoroço que eu tô vendo o pessoal comentar. Ah, porque agora os outros bancos também vão falir. Calma, criatura. Bora explicar para vocês aí, tá? Tá, vamos lá. Será que essa quebradeira dos bancos pode acabar atingindo o Nubank, um Itaú, Inter, C6 e alguns outros bancos desse porte? Galera, já responde para mim aí com humildade e tem que falar a verdade, tá? Desses bancos, Banco Inter, Nubank, C6, né? Vocês têm conta nesses bancos, tá? Eu tenho, galera, tá? No Nubank e eu tenho no Mercado Pago, tá? Porque eu uso esses dois sistemas não só para pagamento, mas também para investimento e também as caixinhas e os porquinhos, né, para ser ligado ali na renda fixa. Mas dentre esses aqui que o pessoal tá explanando que serão os próximos a falir, você tem algum deles? Você está em algum deles? Assim como eu estou aqui no Nubank? Qual que é a opinião de vocês? Coloca aí no campo de mensagem. O Banco Central decretou a liquidação do Nubank, só que ele não foi o primeiro. Várias instituições estão passando por problemas nas últimas semanas, recapitulando rápido. Primeiro foi o Master, depois foi o Fictor, depois a Reag Investimentos, depois o BRB com problemas, agora o Nubank, que foi liquidado pelo Banco Central. Tem muita gente começando a me perguntar, será que o Nubank vai falir? Será que o C6 vai dar problema? Pode acontecer isso com o Itaú? Resposta direta para essa pergunta: o que vocês acham, galera? Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que esses bancos tá para falir, não vai falir? O que vocês acham, tá? E vamos ver o que o Thiago Negro vai falar aqui, tá? A minha opinião é que eu acho que pelo menos o Nubank não quebra, né? Não vou falar que eu tô colocando a minha mão no fogo, mas se eu tiver que acreditar em alguém, eu acredito aí no Nubank. Provavelmente não. Esse problema com o Master e com o Nubank, ele não deve quebrar esses outros bancos.
tá? Mas eu também não vou botar minha mão no fogo por ninguém também. E existem duas razões para isso. A primeira razão é por causa de um indicador chamado Índice de Basileia. Imagina, por exemplo, que um banco empresta R$ 100 para cliente. Então o banco te emprestou R$ 100. O banco não pode emprestar esse dinheiro sem ter uma certa garantia, né, uma quantia de capital próprio. E segundo o Banco Central, esse colchão mínimo precisa estar acima de 11%. Ou seja, para cada R$ 100 que o banco empresta, ele precisa ter pelo menos R$ 11 de dinheiro próprio. E galera, antes desse sistema, tá, dos 11%, as moedas, tá, elas tinham meio que uma segurança, um peso do ouro. Quanto mais ouro aquele país tivesse, maior era a segurança daquela moeda corrente, tá? Mas, galera, não se iluda porque desde 1990 a 95 adiante, o lastreamento pelo ouro acabou, tá? Não, essa é a verdade. Isso poucos canais vão revelar para vocês, tá? Até a nossa moeda aqui brasileira, tá? Não tem esse lastro pelo ouro. Não se iluda, tá? E ó, logo logo, não interessa quem vai ser o presidente, se é o cara da direita ou o cara de esquerda, Brasil já vai se acostumando. A nossa moeda vai virar digital, sim. Não interessa se é o cara da direita que tá mandando ou o cara da esquerda. Porque existe um plano pro nosso mundo, tá? E para esse plano se concretizar, todos os países têm que estar com suas moedas digitais. E fiquem de olho no 2030. Não vou ficar aqui explanando a mais, porque não é um canal, tá, de geopolítica. Mas fiquem de olho e quem puder, vai lá no canal do Daniel Lopes, de segunda a sexta, meio-dia e pouco, ele faz live e ele explica sobre geopolítica, o que está acontecendo e o que ele acha que pode vir a acontecer no nosso futuro. Fique de olho e vai lá e conheça o canal do Daniel Lopes, meio-dia e pouco, de segunda a sexta, live explicando sobre geopolítica. Se ele tiver menos que isso, significa que ele tem um grau de alavancagem muito alto e uma margem de segurança baixa. O Itaú tem um índice de Basileia em 16%, então ele tem R$ 16 para cada 100 que ele empresta. O Bradesco, o BTG e o Nubank têm 15%. O Santander, o Inter e o Banco do Brasil têm 14%. Aqui começa a diminuir um pouco. Ó. O C6 e o BRB têm um índice de 13%. Só que o BRB também está envolvido nessa confusão toda do Master. Inclusive, eles tentaram comprar o Master ano passado. Eles têm bilhões de reais em ativos do Will Bank também, que foi liquidado. Mas o fato é que todos esses grandes bancos têm mais dinheiro próprio do que o mínimo exigido pelo Banco Central. Agora, compara isso com o Will Bank, por exemplo. O Will Bank ele tinha um índice de Basileia de menos 5%. Essa é a primeira coisa que precisa estar no seu radar. Só que o índice de Basileia não é infalível. Então a segunda coisa que você precisa ter no radar é a taxa da rentabilidade dos CDBs nos bancos. Então se você entra numa plataforma, tipo uma XP, um BTG, e você vê lá as rentabilidades dos bancos, elas estão muito altas, isso daqui significa que os bancos estão precisando de capital urgente. Isso pode indicar um problema naquele banco. O Master tinha CDBs que rendiam muito acima do CDI. O Will Bank, antes de ser liquidado, estava pagando 39% ao ano. Então eu não vou ficar citando nomes, mas vocês têm que tomar cuidado, porque isso pode indicar algum problema. E esse não é o caso do Nubank, do Itaú, de nenhum desses bancões, pelo menos por enquanto. Pegou aí, galera? Então, a minha posição e o meu ponto de vista é esse, né? Se eu tivesse que acreditar pelo menos nenhum, eu acredito aí no Nubank, porque os resultados do Nubank, eu digo para vocês que só perdeu pro Banco do Brasil. E sem falar que em relação à carteira de clientes, tá? Só o Banco do Brasil tá na frente aí do Nubank, tá? Então, por enquanto, eu acredito que não vai acontecer nada com o Nubank. Não tô falando pelos outros, né? E bora aqui explicar para vocês, galera. Dólar 5,29. Bitcoin 89 mil dólares. Ibovespa 178 mil.
IFIX, 3.800 pontos. O que acontece, galera? Tem muita gente pensando que o Brasil tá nas nuvens por causa, né, desse 178 mil pontos da Bolsa, tá? Quem tem BOVA 11 tá dando risada, né? Tá dando risada. A questão, galera, é que entenda uma coisa. Toda vez que o dólar cai, o nosso Ibovespa sobe, galera. Por isso que é sempre dito, tá? Não fique investindo só em uma cesta. Coloque no dólar, coloque no Bitcoin, coloque no Ibovespa, coloque no IFIX, coloque no ouro, coloque na prata, coloque no Bitcoin, tá? Então, galera, vai diversificando, porque quando um lado capengar, o outro lado vai estar mais acima. E aí uma coisa vai ser o contraponto da outra e você vai ficar com a paz de espírito para você dormir mais em paz. Quem é investidor de mais tempo, os números negativos não atrapalham ele dormir. Mas tem muita gente que se ele vê uma ação dele ali no negativo, a pessoa não dorme. Então, galera, tem que criar estrutura emocional para entender que quando é que você começa a perder? Quando você comprou 10 e aquela ação baixou para 8, e se você vender, você perdeu. Agora, se você não vender nada, você não perdeu nada. Você vai continuar recebendo os dividendos daquela ação. Beleza? E galera, eu espero que tenha ficado, que vocês tenham entendido. Toda vez que o dólar cai, o Ibovespa sobe. E galera, por que o dólar também tá indo de rala abaixo? Duas explicações, que é o meu ponto de vista. Eu não estou falando que eu tô com a razão, é o meu ponto de vista. Primeira explicação, galera, os Estados Unidos tá queimando a sua própria moeda porque tá comprando aparatos militares para guerra. E galera, se você pensa que não vai ter guerra, olha, não é isso que o mercado tá dizendo. Toda vez, galera, que os países acreditam que está por vir uma depressão financeira ou guerra, o pessoal começa a comprar ouro. E galera, de 2015 a 2026, o ouro, tá? Ele já subiu, galera, mais de 135 vezes. Em 11 anos. Em 2 meses, de outubro de 2025 para janeiro de 2026, a prata subiu 138 vezes. Então, isso são marcadores que o mercado está acreditando que alguma coisa aí vai acontecer. Então, eu quero que você entenda que faça menos dívida em 2026, cuide do seu lado financeiro, cuide do seu futuro, diversifique o seu capital. E a segunda parte do porquê o dólar está caindo, galera, o que acontece? Os Estados Unidos estão devendo 38 trilhões. E eles têm que pagar a parcela dos 38 trilhões. E se o dólar está R$6, eles têm que pagar a parcela no valor de R$6. Se eles murcharem a economia, assim como o Trump deixou bem claro, tá? Para o Banco Central dos Estados Unidos, que ele ia de propósito murchar a condição americana financeira. Porque se ele tem que pagar uma parcela, é melhor ele pagar R$4 o dólar, ou pagar R$3 o dólar, do que pagar a quase R$6 o dólar. Você entendeu, galera? Ele tá querendo pagar a parcela dele no desconto. Então, com isso, ele tá fazendo os aparatos militar dele e já olhando lá na frente a parcela. E sem falar, galera, que tem mais uma coisinha, chama reset financeiro. Quando isso acontece, zera todas as dívidas do mundo. E aí ninguém deve para mais ninguém. E quem sabe se o homem não tá pensando nisso também, tá? Então coloque nos comentários o que vocês acham. Se o homem tá querendo falir toda a América e aí causar um caos financeiro mundial para zerar a dívida de todo mundo. E se você tem dívida, a sua também vai ser zerada, tá? Não é só dos governos, não. Não é só dos países, não. É a de todo mundo zera. Por isso que chama reset financeiro, tá? Você tem dívida? Coloca pra nós aí qual que é a sua dívida. Eu espero que você tenha entendido o vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários. Quer aprender comigo como investir? Aonde investir? Para que investir? Acelerar o pagamento de dívida? Aprender a economizar? Treinamento MDF, tá? Mundo das finanças. Então tá lá, galera. Por enquanto são 54 aulas. Eu tenho o intuito de subir para 60, mas é um valorzinho de R$37. E pense, galera, cada aula entre 5 a 7 minutos que vale a pena cada vídeo, tá? Você vai conseguir entender como monta uma carteira de investimento e vai conseguir fazer tudo sozinho. Aonde olhar, como olhar, quando investir, por que investir. Então fique tranquilo, vale muito a pena. Ou você pode ir pelo link na descrição, ou você pode ir pelo QR Code também, que você vai ter acesso ao link lá do treinamento MDF. E se você quiser comprar um fone, Bluetooth, quiser comprar uma câmera para começar a gravar, enfim, tem algumas coisinhas que eu uso aqui no canal, galera,
que tá aí no QR Code que você pode estar acessando com a câmera do celular. Galera, fique com Deus, ótima semana, ótimos investimentos, muita saúde, paz, prosperidade e vamos ficar de olho em Brasília, tá? Muitas pessoas eu tenho visto em vídeos reclamando que os políticos não faziam nada pelo nosso país. Agora o cara resolveu fazer. E aí eu digo agora, pergunta pra você, e o que você tem feito para ajudar seu país? Fique com Deus e tchau.